O homem que inventou o pecado. Parte final 12:12. Aaron, desde o início, era um homem cheio de falhas. Quando jovem, ele ignorava os exemplos virtuosos de seus pais, Zara e Malik, que trabalhavam com dignidade e sabedoria. Ao invés de seguir o caminho do esforço honesto, Aaron sucumbiu à tentação do ganho fácil. Ouvidos afiados para a influência dos amigos inescrupulosos, ele se afastou da retidão e mergulhou em dívidas e traições. Ao trair Farid, o amigo de seu pai que o acolhera, Aaron mostrou o verdadeiro coração de um homem que não valorizava a confiança, mas sim o lucro imediato, ainda que às custas de sua própria honra. E então, quando você, Zafar, o encontrou, viu nele um potencial para o caos. Um homem que já estava manchado pela ganância, ambição desmedida e deslealdade. Você pensou que, ao lhe conceder grande poder, poderia usá-lo como uma arma para subverter as ordens e as leis que regem o mundo. Pensou que, com o poder em mãos, Aaron espalharia o caos e viraria o mundo contra nós, contra o Conselho. E, por um tempo, parecia que seu plano estava dando certo. Aaron se elevou, conquistou mentes e manipulou corações e, ao invés de se rebelar, auxiliou ainda mais o controle da cidade de Zaratis, pois tal qual a maioria dos mortais queria desfrutar de sua fração de poder. Mas o que você não sabe, continuou Bron, com uma calma que parecia mais ameaçadora do que qualquer outra emoção, é que te usamos primeiro. Ele deu um passo à frente, como se quisesse assegurar que Zafar entendesse plenamente o que estava sendo dito. Aaron, desde o início, era uma peça em um jogo muito maior. Você, Zafar, acreditou que tinha o controle, que poderia moldar o destino de Zaratis à sua vontade, mas nós, o Conselho, sempre estivemos um passo à frente. Permitimos que você e Aaron pensassem que estavam livres para fazer suas escolhas, mas essas escolhas apenas reforçaram o equilíbrio que nós queremos proteger. Uma estrutura social piramidal, imutável. Bron deu mais um passo pelo salão, sua voz agora carregada de uma convicção fria e quase didática. Aaron, desde o início, foi escolhido por suas fraquezas. Sabíamos que ele, sendo altamente corruptível, jamais teria a coragem ou a visão para se rebelar contra o poder constituído. Ele era o tipo de homem que, diante da oportunidade de exercer poder, não o usaria para destruir o sistema, mas para se beneficiar dele. Assim, tal qual previmos, ele utilizou as habilidades que você, Zafar, lhe conferiu para reforçar o poder que já existia, para garantir sua própria sobrevivência e posição. Bron olhou para Zafar, seus olhos dourados brilhando levemente, como se soubesse que suas palavras estavam penetrando profundamente. O que você talvez nunca tenha percebido é que Aaron não apenas manteve o status quo, ele o elevou a um novo patamar. As ferramentas que você colocou em suas mãos não foram usadas para desafiar o poder. Pelo contrário, ele criou uma nova dimensão no exercício do poder. Algo muito mais sutil e muito mais eficiente do que qualquer espada jamais poderia ser. Bron caminhava lentamente, observando as prateleiras de garrafas à medida que falava, como se a cada passo estivesse refletindo sobre o impacto de sua própria decisão. Aaron deu a esse poder um nome: pecado. Foi brilhante, de fato. Ao criar a ideia de que o pecado estava em cada um, e que a obediência cega ao soberano era o único caminho para a redenção, ele instaurou um controle sobre as massas que nem mesmo os reis mais tirânicos haviam conseguido com suas espadas. Ele ofereceu ao povo não a libertação, mas o medo. Um medo de que, sem o soberano, sem a ordem, estivessem condenados à ruína. Espiritualismo. Aaron, que você acreditava ser uma arma contra nós, tornou-se um defensor da própria ordem que você queria destruir. E o mais fascinante, continuou Bron, com um leve sorriso de superioridade nos lábios, é que nós estávamos monitorando Aaron o tempo inteiro. Desde o momento em que você o tocou, desde o instante em que começou a moldá-lo, nós o observávamos.
Analisamos cada movimento, cada palavra que ele pronunciava, e o impacto que essas palavras tinham sobre Zaratis. Estávamos atentos, não ao caos que você acreditava estar criando, mas à maneira como Aaron, com o poder que você concedeu, estava implementando uma nova forma de controle. Ele fez uma pausa, como se quisesse que Zafar processasse a profundidade de sua derrota. Nós mensuramos tudo. O medo que ele instilava, a submissão que ele promovia, e, principalmente, como ele conseguiu fazer com que o povo aceitasse o sofrimento como um meio de redenção. O conceito de pecado foi a chave para transformar a rebelião em conformidade, para fazer com que o povo se voltasse contra suas próprias necessidades e desejos, buscando apenas a aprovação do soberano. Uma aprovação que, como você bem sabe, nunca viria completamente. Grom observava Zafar com um olhar que misturava desprezo e satisfação. E garanto a você, ficamos muito satisfeitos com o que vimos. Aaron, o homem que deveria incendiar o mundo, conseguiu consolidar o poder do soberano de uma maneira que nem mesmo os mais poderosos reis antes dele tinham sonhado. A espada pode cortar, pode forçar o corpo à submissão, mas o medo do pecado, esse corrói a alma. Aaron foi o mestre disso, e nós, como observadores, não poderíamos ter planejado algo melhor. O salão estava silencioso agora, exceto pela voz de Grom que, sem pressa, continuava a expor a verdade que Zafar jamais poderia ter previsto. Você acreditou que estava no controle, Zafar. Mas tudo o que fez, tudo o que deu a Aaron, apenas reforçou a estrutura que sempre esteve em vigor. No fim, você foi apenas mais uma peça no jogo, movendo-se exatamente como previmos, criando caos que, em última instância, serviu apenas para fortalecer aquilo que você tanto desejava derrubar. Grom, agora em completa posse de sua frieza calculada, deu os últimos passos diante de Zafar, deixando que suas palavras anteriores ecoassem pelo ambiente vasto e silencioso. Com um olhar de absoluta certeza, ele prosseguiu, seu tom se tornando ainda mais controlado, quase casual, como se estivesse discutindo uma simples formalidade. Aaron, disse Grom com indiferença, cumpriu seu papel. Ele foi o ponto de partida para algo muito maior, mas, como todas as ferramentas imperfeitas, teve suas limitações. Agora, estamos nos preparando para um novo capítulo, uma fase em que o pecado, essa nova faceta de poder, será refinado, aprimorado, e conduzido com contornos muito mais elaborados. Ele fez uma pausa, observando Zafar, que o encarava em um misto de incredulidade e impotência. Grom então revelou a peça-chave de seu próximo movimento, sem qualquer hesitação. Já estamos elaborando um substituto para Aaron, continuou ele, com a mesma voz cortante, porém agora imbuída de uma estranha solenidade. Um mortal que compreenderá a fundo essa nova ordem, e que ampliará a ideia do pecado de uma maneira que transcenderá tudo o que Aaron jamais poderia ter imaginado. Este novo homem, Zafar, será capaz de dar ao conceito de pecado um poder que moldará não apenas Zaratis, mas todas as terras e povos além. Grom sorriu, um sorriso que não era de satisfação, mas de uma espécie de resolução inabalável. Seu nome será Abraão. A palavra soou pesada, como se já carregasse consigo um destino inevitável. Abraão será o pilar de uma nova era. Ele não apenas governará com a ideia do pecado em mente, mas a expandirá de forma que toque todas as dimensões da existência humana. O medo que ele despertará nos corações dos homens será profundo, muito mais profundo do que qualquer submissão forçada por reis ou deuses menores. Ele será o arquiteto de uma nova compreensão de pecado, uma compreensão que os prenderá em uma teia de culpa, controle e obediência. Grom olhou para Zafar com um olhar firme e final. Você pensou que Aaron era seu agente do caos, mas agora o mundo verá o poder do controle verdadeiro, e Abraão será a peça central dessa nova ordem. Enquanto você, Zafar, voltará para a sua garrafa. Zafar, ainda enfraquecido, olhou para Grom e, por um breve momento, reuniu as últimas forças que lhe restavam.
Sentiu o peso de tudo o que havia presenciado, do tempo que passara entre os mortais, e agora, diante do conselho e da iminência de seu destino, sabia que deveria falar. Sua voz, cansada mas carregada de convicção, ecoou pelo salão, atingindo uma profundidade que nem mesmo os gênios mais antigos poderiam ignorar. Vocês, no conselho, acreditam que o homem é eternamente prisioneiro do medo, das crendices e da submissão. Acham que podem moldá-lo com conceitos como pecado, mantê-lo aprisionado em sua própria mente, temeroso dos deuses e das consequências de desafiá-los. Vocês acreditam que o homem jamais se libertará das correntes que vocês e outros antes de vocês colocaram sobre ele. Mas eu, Zafar, estive com eles. Caminhei ao lado dos mortais, mais do que qualquer um de vocês jamais ousou. Vi o homem em sua forma mais frágil, mas também em sua forma mais brilhante. Zafar se levantou lentamente, sua figura ainda imponente, apesar de tudo. Seus olhos, ardendo com a paixão que brotava de seu profundo conhecimento sobre a humanidade, fixaram-se em Grom e no conselho. Vocês subestimam o homem. Vocês o tratam como uma criatura inferior, eternamente dependente de forças maiores para guiá-lo. Mas o que vocês não entendem, o que vocês nunca verão, é que o homem tem dentro de si algo que nenhum gênio, por mais poderoso que seja, pode prever: a capacidade de aprender, de evoluir, de se transformar. Ele deu um passo à frente, sentindo a energia ao seu redor crescer enquanto falava. O homem aprenderá a usar a razão, Grom. Ele, aos poucos, verá que não precisa mais temer os deuses que vocês impõem sobre eles. Ele começará a questionar, a duvidar, a desafiar. E, quando fizer, ele perceberá que o poder real, o verdadeiro poder, sempre esteve em suas próprias mãos. O homem, por mais controlado e manipulado que tenha sido, encontrará sua liberdade, não através de deuses ou soberanos, mas através de sua própria mente. Zafar continuava, sua voz ficando mais firme a cada palavra. Eles aprenderão que não precisam do pecado, do medo, para serem bons. Aprenderão que podem construir um mundo novo, justo, onde o sofrimento não é uma consequência inevitável. E quando isso acontecer, eles se verão, não como inferiores, mas como iguais. Não haverá mais distinções baseadas em medo ou poder divino. Eles verão seus semelhantes como irmãos e irmãs, dignos de compaixão, solidariedade e respeito. A força de suas palavras começou a preencher o ar. Zafar sabia que estava diante de um público poderoso, mas, naquele momento, sua crença no potencial do homem parecia ofuscar até mesmo o conselho. Vocês, no conselho, são cegos para isso porque se mantêm distantes. Vocês nunca caminharam com eles como eu caminhei. Nunca viram o brilho da curiosidade e da esperança nos olhos de um homem que, por um momento, se liberta do medo. Eu vi, Grom. Eu estive lá quando eles questionaram, quando ousaram desafiar. E posso garantir a vocês que o dia virá, talvez não amanhã, talvez nem mesmo em um século, mas o dia virá quando os homens se libertarão completamente dos deuses, de suas crendices, de suas correntes invisíveis. Zafar parou por um instante, deixando que suas palavras penetrassem no silêncio. Vocês podem tentar controlar o homem agora, podem tentar manipulá-lo com o conceito de pecado, podem fazê-lo temer os deuses e as consequências de suas ações. Mas, no fundo, vocês sabem, tanto quanto eu, que isso é apenas uma fase. Porque eu estive com eles, eu conheço o homem melhor do que qualquer um de vocês. O homem vai despertar, e quando fizer, o poder não será mais de vocês, não será mais dos deuses. Será dele. E nesse momento, um novo mundo surgirá. Um mundo mais justo, mais solidário. Um mundo onde não haverá espaço para o pecado. O homem, em sua jornada de autodescoberta, finalmente aprenderá a amar e respeitar o planeta que o sustenta. Compreenderá que a terra, a vegetação e os animais não são recursos a serem explorados, mas companheiros de existência, cada um com seu valor intrínseco.
em harmonia com a natureza, ele passará a ver a vida ao seu redor como uma extensão de si mesmo, protegendo florestas, rios e todas as criaturas como faria com sua própria família. Essa nova consciência trará equilíbrio, onde o progresso será moldado pelo cuidado e a preservação, e a conexão com o mundo natural será o fundamento de uma vida verdadeiramente sustentável e plena. Grom soltou uma sonora gargalhada que ecoou pelo salão, carregada de escárnio e superioridade. Com um sorriso cruel, ele olhou para Zafar e declarou diante de todos: "Você não sabe nada sobre o homem, Zafar." Sem hesitar, ele ergueu a mão, e com um gesto simples, aprisionou Zafar novamente em sua garrafa, como se sua resistência e convicção nunca tivessem existido. Filadélfia, Estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Setembro de 2024. Em um beco estreito e sombrio da Filadélfia, o cheiro pungente de lixo e umidade impregnava o ar. As paredes desgastadas dos prédios ao redor, cobertas de grafites e cartazes rasgados, pareciam testemunhas silenciosas de um cenário desolador. No chão sujo, entre sacos de lixo rasgados e restos de caixas de papelão, alguns mendigos se amontoavam em pequenos grupos. Suas roupas esfarrapadas, misturadas com o suor e a sujeira, mal escondiam o sofrimento gravado em seus rostos. Com mãos trêmulas, acendiam pequenos cachimbos improvisados, onde o brilho alaranjado do crack acendia momentaneamente a escuridão do beco. Entre tragadas rápidas e suspiros profundos, os rostos vacilavam entre o alívio fugaz e o vazio inescapável. O som da chama acendendo os cachimbos, o crepitar da droga queimando, misturava-se com murmúrios indistintos, criando uma atmosfera pesada de desesperança. Olhos vidrados fixavam-se no nada, enquanto o frenesi momentâneo de cada tragada apenas acentuava o silêncio opressor que caía sobre eles logo em seguida. O beco, escondido entre as movimentadas ruas da cidade, era um retrato sombrio de uma realidade invisível para muitos, mas presente para aqueles que buscavam esquecer, ainda que por alguns minutos, a dura vida que enfrentavam. No meio do beco sujo e abafado, um dos mendigos, completamente entorpecido pelo efeito devastador da droga, deixou seu corpo ceder e desabou ao chão. Seu braço, sem controle, esbarrou em uma garrafa de formato incomum que rolou e, com um leve estalo, se abriu. Uma fumaça espessa e misteriosa começou a se espalhar pelo ambiente, misturando-se com a névoa da noite. O mendigo, perdido entre a realidade e a alucinação, mal reagiu, apenas soltando um sorriso torto, como se o surreal fosse parte de sua rotina. De dentro da fumaça, a figura de Zafar se formou lentamente, seu sarcasmo habitual pontuando cada palavra enquanto dizia: "Deseja alguma coisa, patrão?" O mendigo, sem pensar muito, apenas murmurou: "Mais crack." Zafar, com um sorriso irônico, acenou levemente com a mão, e a droga apareceu prontamente à disposição. Zafar, finalmente livre após milhares de anos confinado, decidiu se materializar discretamente na forma de um transeunte comum. Com passos calmos e olhar curioso, ele começou a percorrer as movimentadas ruas da Filadélfia, observando o mundo moderno que tanto havia mudado desde sua última vez livre. As luzes neon refletiam em suas pupilas enquanto ele caminhava entre as massas de humanos absortos em suas próprias vidas. Zafar, enquanto lia a manchete, sentiu uma pontada de decepção que não esperava. Florestas do Brasil em chamas. ONGs culpam madeireiros. O brilho das luzes do letreiro refletia em seus olhos, mas o vazio que sentiu por dentro era maior. Após milhares de anos aprisionado, ele havia alimentado uma leve esperança de que, nesse tempo, o homem tivesse aprendido a amar e cuidar do planeta, de que o mundo tivesse encontrado um equilíbrio entre progresso e respeito à natureza.
Mas ali, diante das palavras que relatavam mais destruição e ganância, Zafar percebia que, apesar de todo o tempo passado, o homem continuava a trilhar os mesmos caminhos. O mesmo egoísmo, a mesma indiferença em relação ao que deveria ser mais sagrado, o próprio lar. Ele suspirou profundamente, o peso da realidade moderna caindo sobre seus ombros. Em seus milhares de anos, Zafar testemunhara a grandeza e a queda de civilizações, mas nada o decepcionava mais do que ver que, mesmo após tantos erros, o homem ainda não aprendera a amar o mundo que habitava. Zafar, com passos lentos e a mente ainda tomada pela decepção que sentira ao ler sobre a destruição das florestas, continuou sua caminhada pelas agitadas ruas da Filadélfia. Logo, seus ouvidos captaram o som de vozes e aplausos à distância. Seguindo o barulho, ele se deparou com um aglomerado de pessoas reunidas em torno de um palco improvisado. Era um comício político para as eleições presidenciais de 2024. Curioso, Zafar parou e observou enquanto um líder político local, de punhos erguidos e com a voz cheia de paixão, discursava para a multidão. As palavras, cheias de promessas de mudança, ecoavam pelo local. Zafar, com seu olhar perspicaz, percebeu rapidamente a familiaridade daquelas promessas. Ele já tinha ouvido discursos como aquele antes, em Zaratis. Mudavam as roupas, os rostos, mas a essência do jogo de poder permanecia a mesma. Sem dizer uma palavra, Zafar cruzou os braços e decidiu ouvir. Senhoras e senhores, cidadãos deste grande país, nós nos encontramos hoje em um momento decisivo da história. Os Estados Unidos da América, a nação mais poderosa e grandiosa que o mundo já conheceu, foram fundados sob princípios inabaláveis de liberdade, fé e determinação. Desde o início, aceitamos o destino manifesto, a convicção de que estamos aqui para liderar e guiar o mundo com nossos valores. Somos o povo escolhido para mostrar ao mundo o que significa ser uma nação forte, justa e virtuosa. No entanto, com grandes responsabilidades vêm grandes desafios. E, enquanto nos preparamos para enfrentar o futuro e manter nossa hegemonia entre as nações, há algo que precisamos reconhecer: agora, mais do que nunca, os Estados Unidos precisam de Deus. Precisamos voltar nossos corações e nossas mentes para os valores que fizeram de nossa nação um farol de esperança e liberdade. Não somos apenas um poder militar ou econômico, mas um poder moral que guia o mundo. Nossa força sempre residiu na nossa fé. Desde os fundadores desta nação, que acreditavam que nossa liberdade e nossos direitos eram concedidos por Deus, até as gerações que lutaram para defender essa liberdade, a mão de Deus sempre esteve conosco. E, à medida que enfrentamos os desafios de um mundo cada vez mais caótico e desafiador, devemos nos lembrar que nossa verdadeira força vem de algo maior do que nós mesmos, vem de nossa conexão com Deus. Precisamos de Deus para garantir que nossa hegemonia não seja apenas uma questão de poder, mas de justiça. O verdadeiro poder não é simplesmente o domínio sobre outras nações, é a capacidade de guiar, de proteger e de elevar aqueles ao nosso redor. E só podemos fazer isso se continuarmos a ser uma nação que honra os princípios divinos de justiça, verdade e compaixão. O pecado que corrompe tantas sociedades ao redor do mundo só pode ser superado se nos mantivermos firmes em nossa fé. Não podemos ser tentados pelo materialismo, pela ganância ou pela corrupção que tantas vezes destrói grandes civilizações. Ao contrário, devemos nos purificar desses vícios e nos voltar para os princípios que Deus nos ensinou. Só assim seremos verdadeiramente livres para liderar o mundo com sabedoria e virtude. O pecado que vem com o imigrante. O pecado disseminado em pessoas transviadas de moral deturpada. O pecado infiltrado em nossas escolas, com a questão de gênero.
O pecado que vem da Eurásia que quer corromper nossa liberdade. O pecado disseminado pela esquerda mundo afora. O pecado onde reside todo o mal. Os Estados Unidos, como povo escolhido, têm uma missão especial neste mundo. Nossa hegemonia deve ser uma força para o bem e salvação, e para que isso aconteça, devemos permitir que Deus nos guie. Precisamos de uma renovação espiritual que fortaleça nossa união e nos dê a clareza moral para enfrentarmos os desafios à nossa frente. Se perdermos nossa fé, perderemos nossa direção. Neste momento, estamos sendo testados. As forças que buscam enfraquecer nossa nação vêm de todas as direções, mas, se mantivermos Deus em nossos corações, nada poderá nos derrotar. A história provou que as nações que se afastam de Deus caem, enquanto aquelas que permanecem firmes em sua fé prosperam e lideram. A escolha é nossa, e devemos escolher o caminho da fé e da retidão. Portanto, meus compatriotas, vamos reafirmar nossa fé em Deus e em nossa missão neste mundo. Que possamos sempre lembrar que nossa verdadeira força vem de nossa crença em algo maior do que nós mesmos, e que essa crença nos permitirá continuar a ser a luz do mundo, guiando todas as nações com justiça e sabedoria. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América e que Ele continue a nos guiar em cada passo dessa grandiosa jornada. Com um sorriso amarelo nos lábios, Zafar finalmente compreendeu a amarga verdade. Sua liberdade não foi um acidente, mas sim um movimento deliberado de Grom. Zafar, que tanto se orgulhava de conhecer a essência humana, agora via com clareza que realmente não sabia nada sobre essa quimera chamada homem. O homem, com todas as suas contradições, suas fraquezas e seu potencial, era um mistério que até mesmo um gênio milenar como ele não conseguia decifrar. Grom havia jogado a verdade em seu rosto. Zafar, na sua presunção, havia subestimado não só o conselho, mas também a complexidade do próprio ser humano. Sei que ninguém vai ver, mas me deu muito orgulho de escrever. Para Malu com todo o meu amor. Jorge Lima Abud, setembro/2024.